Gêmeos paralisados e sem falar. O surpreendente ato do zelador que mudou tudo, revelado. A solidão parecia estar estampada nas paredes brancas do hospital. Mateus e Lucas, gêmeos paralisados e sem comunicação, passavam seus dias sem qualquer interação significativa. O silêncio era pesado e cortante, como uma lâmina afiada. Mesmo cercados por tantos olhares, eles eram invisíveis. Mas em meio a esse desespero, a esperança tinha um jeito peculiar de aparecer. Todos os dias, seus pais, Ana e Carlos, pessoas comuns com um amor extraordinário, se esforçavam para fazer as visitas mais coloridas do que as flores que Ana trazia nas mãos. "Meus filhos, eu estou aqui", Ana sempre dizia, enquanto seus olhos brilhavam com a força da luta diária. O caderno envelhecido de seu Paulo, o zelador, estava sempre à disposição para ajudá-lo a anotar tarefas. Mas, diferente da maioria, ele notou a tristeza dos meninos, que pareciam estar desaparecendo em um mar de indiferença. Ele decidiu fazer algo que muitos não se atreveriam. Aproximou-se deles. "Oi, meninos, vamos tentar conversar de um jeito diferente." Sua voz soava como um sopro fresco em um ar pesado. Com traços delicados, ele começou a desenhar palavras e figuras. Aquela primeira interação, simples mas tão impactante, iluminou o andar do hospital. Os olhos de Mateus e Lucas brilharam, era como se uma luz tivesse se acendido neles. A conexão que nasceu entre eles superou qualquer barreira e começou a romper o silêncio que parecia eterno. Aos poucos, os gêmeos revelaram seus desejos guardados, a paixão por pintura, a vontade de escrever poemas e compor músicas. Eles eram muito mais do que os diagnósticos frios e os números de internamento indicavam. Seu Paulo tornava-se um mensageiro de criatividade e esperança, ajudando-os a ver que, mesmo trancados em seus corpos, suas almas vibravam com sonhos e desejos. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Contudo, à medida que a amizade e a comunicação floresciam, a administração do hospital se mostrava indiferente às novas necessidades dos gêmeos. A burocracia parecia estar mais interessada em números do que em vidas. Ana e Carlos, desesperados, se uniram a seu Paulo em uma luta que se tornava cada vez mais complicada. Juntos, tentavam encontrar espaço em um sistema que teimava em olhar para o lado. As noites se tornavam longas. Entre conversas, lágrimas e esperanças, eles lutavam para que os gêmeos reconhecessem suas vozes e talentos. O amor da família se tornava uma força imbatível, em um espaço que deveria ser de cura, mas que se transformava em um campo de batalha. Gritavam por dignidade e por espaço na sociedade, despertando o olhar daqueles que antes se negavam a ver. No momento em que pensaram que tudo estava prestes a mudar, uma nova revelação cortou o ar como um trovão. O hospital não estava apenas em silêncio, estava preparado para silenciá-los novamente. A luta pela dignidade estava apenas começando, e o que aconteceria a seguir? O destino dos gêmeos e de seu Paulo agora dependia daquela última e decisiva batalha. A tensão no hospital parecia palpável. Ana e Carlos, junto de seu Paulo, se reuniram em um canto discreto do corredor. As vozes sussurrantes misturavam-se ao som dos monitores e das rodas dos carrinhos de medicamentos. "Precisamos fazer barulho", exclamou Carlos, a frustração explícita em seu olhar. Ana assentiu com a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto cansado. "Por eles, por tudo que passam todos os dias, não podemos deixar que nos calem." Naquela manhã, um novo plano tomava forma. Decidiram juntar os familiares de outras crianças que, assim como Mateus e Lucas, se sentiam invisíveis. As histórias compartilhadas entre eles se transformaram em um manifesto silencioso de dor e luta. Era a primeira vez que pais do hospital se uniam, unidos por um amor que falava mais alto que as regras. O desejo fervoroso de luta, não apenas por seus filhos, mas por todas as vozes silenciadas. Durante os dias seguintes, a atmosfera mudava. Corações se entrelaçavam e uma força coletiva brotava como flores em meio ao asfalto. Os sinais de esperança eram evidentes nas paredes do hospital, agora adornadas com desenhos e frases inspiradoras feitas por Mateus e Lucas através de seu Paulo. Cada desenho era uma ponte, um modo de mostrar que, apesar da dor, existia um universo de sentimentos e imaginação pulsando dentro deles.
Enquanto isso, um novo lado do hospital começava a emergir. Muitos funcionários começaram a perceber a transformação naquelas almas antes esquecidas. Olhem para eles, dizia uma enfermeira para outro. Parece que eles são mais do que dizemos. Mas quando a administração notou a movimentação e o crescente foco nos gêmeos, tomou uma decisão drástica. Tentou silenciar a voz da transformação. Um aviso inesperado chegou sobre uma reunião de emergência. O temor de que a burocracia pudesse sufocar o sonho dos jovens exploradores crescia a cada minuto. Ana, acompanhada de Carlos e seu Paulo, preparou alguns cartazes. Fazendo um esforço colossal, eles os colaram na entrada do edifício. Não à indiferença. Era uma declaração simples, mas poderosa. Aquela manhã deixou uma marca, misturando nervosismo e esperança no coração. No dia da reunião, os olhos de todos estariam fixos nos gêmeos. Os pais, em um misto de ansiedade e determinação, trouxeram as obras de arte dos meninos. Ao entrarem na sala, sentiram uma onda de responsabilidade. Estavam ali não apenas para lutar por Mateus e Lucas, mas por todos que já haviam sido esquecidos. Quando começaram a apresentar, o ar estava carregado de expectativa. Ana, com a voz trêmula mas firme, disse: "Essas duas almas têm um universo dentro de si. Não podemos deixá-las serem silenciadas novamente." Mas, para a surpresa de todos, a posição da administração parecia inabalável. O doutor responsável pela reunião, com a frieza de um robô, olhou para ele sem emoção. "Precisamos priorizar as demandas financeiras do hospital e..." Ele não conseguia terminar a frase. Fazer o que era certo não era apenas uma questão de dinheiro. As palavras de Ana ecoaram em cada canto da sala, mas haviam resistências pessoais e financeiras. O que eles não sabiam era que foram ouvidos por mais pessoas do que imaginavam. Um novo grupo de voluntários estava se formando do lado de fora, prontamente mobilizado em defesa dos gêmeos. Eles estavam determinados a transformar a indignação em ação, e uma nova campanha começava a ganhar força. E assim, enquanto a luta se intensificava, a pergunta que pairava no ar era: até onde eles iriam para conquistar a liberdade que tantas vezes fora negada? Estava clara uma coisa: a força do amor e da solidariedade estava prestes a mostrar seu verdadeiro poder. Mas o que mais eles precisariam enfrentar para vencer essa batalha? O clima no hospital estava mudando rapidamente. O grupo de pais, agora em número crescente, era uma presença constante e visível, ocupando os corredores e levantando cartazes que chamavam a atenção de todos. A frase "não à indiferença" se espalhou como um mantra entre eles, repetida em sussurros que reverberavam nas paredes frias do hospital. Ana sentia seu coração pulsar a cada novo cartaz colado, cada novo membro que se juntava à causa. O calor humano, a união deles, quebrava um pouco da tensão que pairava no ar. Naquele momento, eles não eram apenas pais de crianças enfermas, eram cidadãos em busca de mudança. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, um movimento de apoio começava a ganhar vida. Um grupo de jovens estudantes, inspirados pela luta dos pais, decidiu criar uma rede de solidariedade. Eles levaram banners, organizando um protesto pacífico em frente à entrada principal. A energia era contagiante. Risadas e vozes animadas misturavam-se à determinação que os envolvia. "A luta é por todos nós", gritavam, sem se importar com o frio da manhã. No entanto, a administração estava em alerta. As reuniões de emergência se tornaram frequentes, e o doutor responsável começou a se sentir pressionado. O que aquelas vozes unidas representavam um desafio direto à sua autoridade e à imagem do hospital. A intenção era clara: silenciar aquele coro de rebeldia. O que eles não podiam imaginar era que no meio daquela grande movimentação, um personagem inesperado estava prestes a fazer toda a diferença. Seu Paulo, o zelador que conhecia cada canto do hospital e cada história que ali se desenrolava, assistia silenciosamente. Ele era um homem simples, mas sentia a força da luta pulsar ao seu redor. Passou horas contemplando o que estava acontecendo. Tinha visto muitos casos de luta e desespero ao longo dos anos, mas nunca algo assim, uma união tão forte e decidida. No fundo do seu coração, algo se acendeu. Foi numa madrugada insone que a ideia surgiu. Ao usar um rolo de fita adesiva e algumas folhas de papel, ele criou um mural na entrada do hospital.
sem que ninguém visse, desenhou o rosto dos gêmeos com um grande sorriso, cercado por palavras de afeto e mensagens de esperança. Quando os pais chegaram na manhã seguinte, se depararam com aquela obra que imediatamente tocaram seus corações. Era um lembrete do que estavam lutando e do amor que os unia. A energia no ar mudou. A arte simples, mas poderosa, capturou a essência do que os gêmeos representavam: alegria, luta e um futuro que ainda podia ser brilhante. Cada pai e mãe que parou para admirar o mural sentiu as lágrimas escorrerem, mas não de tristeza, e sim de esperança. O gesto de seu Paulo reverberava. A mudança podia começar com pequenos atos de amor. Enquanto isso, do lado de fora, a manifestação estava crescendo. Os jovens estudantes estavam chamando a mídia e já havia repórteres cobrindo a história. Ana e Carlos, tomados por emoção, perceberam que aquela luta não era apenas pela vida de Mateus e Lucas, mas por todas as crianças que um dia poderiam ser esquecidas. Com o mural como plano de fundo e os apoiadores reunidos, Ana subiu em uma caixa de frutas improvisada e, com a voz forte, tentou chamar a atenção de todos. Hoje não é apenas sobre nossos filhos, hoje é sobre a esperança. O que queremos ver mudado deve começar aqui e agora. Mas o que ela não esperava era que a resposta do doutor responsável estava prestes a mudar tudo novamente. Assim que a atenção da imprensa se intensificou, uma ligação se fez ouvir. O que a administração estava disposta a revelar mudaria a trajetória, não apenas dos gêmeos, mas de todas as crianças no hospital, e possivelmente além. Era o início de um novo capítulo, e as perguntas pairavam no ar. Será que a luta estava prestes a receber o reconhecimento que merecia? Estava a transformação iminente. Quando o telefone tocou, o som ecoou com um peso que fez todos pararem por um instante. Ana ficou em cima da caixa, nervosa, enquanto os ânimos fervilhavam ao redor. A conexão feita era com a diretoria do hospital, e não apenas isso. A presença da mídia tornava tudo ainda mais tenso. O doutor responsável, um homem que geralmente se mostrava firme em suas convicções, ensaiava um sorriso que soava forçado. "Estamos cientes da insatisfação e preocupações que vocês têm", começou ele, a voz firme, mas com um leve tremor. Os olhos dos pais se arregalaram, prontos para reagir a qualquer palavra que se seguisse. Essa situação não pode ser ignorada. Vamos reformular nossa abordagem em relação ao tratamento e à comunicação com os familiares. Aquelas palavras eram como música para os ouvidos de Ana. "É isso, eles estão escutando. Precisamos continuar pressionando", sussurrou para Carlos, que segurava seu braço com força. A esperança era uma força renovadora que pulsava entre eles. "Nós precisamos de mais que promessas", gritou um pai à beira de lágrimas. "Precisamos de ações. Quantas crianças mais precisam sofrer até que essa administração decida agir de verdade?" Ana sentiu um calafrio. Cada pergunta carregava o peso da luta dela e de todas aquelas famílias. O doutor continuou, agora mais atento aos olhares de reprovação. "Estamos comprometidos a aumentar a transparência e garantir que todos os casos sejam tratados com a prioridade que merecem." Mas uma voz se destacou, cortando no ar. "E quanto aos nossos filhos, o que será feito deles?" O coração de Ana disparou. Era a mãe de uma menina que lutava contra uma doença rara, sua expressão misturando desespero e resiliência. O silêncio se estendeu enquanto todos aguardavam a resposta. O doutor hesitou e, por um breve momento, a coragem parecia evaporar de seu ser. "Estamos explorando novas opções de tratamento, em conjunto com equipes especializadas. Esperamos que essas mudanças não só ajudem seus filhos, mas que sirvam de exemplo para outras instituições." Os pais miraram-se, a esperança ainda cautelosa. Eles sabiam que o caminho era longo. Ana olhou para o mural feito por seu Paulo. A arte pulsava vida e determinação. Um símbolo dessa nova era que estava surgindo dentro do hospital e, talvez, em todo lugar. Assim que o doutor se despediu, a energia começou a fluir novamente. "Vamos nos reunir novamente amanhã. Vamos continuar essa conversa", gritou Ana, sentindo o fervor aumentá-la. E assim, a manifestação continuou, com gritos, aplausos e um clamor unificado. A mensagem era clara, eles estavam apenas começando. Enquanto isso, na segurança do hospital, seu Paulo observava de longe. Ele sentia uma mistura de orgulho e nostalgia. Sua pequena obra tinha se tornado um marco, um chamado à ação que transcendeu suas expectativas. Contudo, no fundo de seu coração, uma dúvida persistia. Será que todas aquelas promessas se concretizariam?
A multidão começou a dispersar após o calor daquele momento, mas Ana e Carlos sabiam que era apenas o início. Ele tomou a mão dela e um novo entendimento despertou entre eles. A luta se expandiria, urgentemente, e não se limitava mais ao seu hospital. Um sonho de transformação estava em marcha. No entanto, algo inesperado estava prestes a acontecer. Naquela mesma noite, uma mensagem chegou ao telefone de Ana. O remetente não era conhecido, mas o teor da mensagem era claro. Tudo o que estavam fazendo estava sendo observado. E havia segredos muito mais profundos dentro do hospital, que poderiam mudar não só a vida dos gêmeos, mas de todas as crianças à sua volta. Qual seria o próximo passo de Ana e dos outros? A luta agora ganhava novas proporções, e o que estaria por vir poderia mudar tudo de uma vez por todas. Ana sentou-se em sua cama, o telefone ainda vibrando ao lado dela. O coração batia acelerado. A mensagem que recebera a deixara inquieta. O que seriam esses segredos? E quem estaria observando tudo? As palavras ecoavam em sua mente, criando um turbilhão de pensamentos. Carlos entrou no quarto e logo percebeu a tensão no rosto de Ana. Ele se aproximou devagar, como se quisesse não assustá-la. — O que aconteceu? Perguntou, sua voz suave. Recebi uma mensagem, de alguém desconhecido, disse ela, olhando fundo nos olhos do namorado. Diz que estão observando nossos passos, Carlos, e mencionou segredos dentro do hospital. A expressão de Carlos se transformou. A inquietação tomou conta dele. Se isso for verdade, precisamos descobrir o que está acontecendo. Não podemos confiar no que você leu. E se for uma armadilha? Ana mordeu um lábio, hesitando em compartilhar mais, mas a urgência em sua voz era clara. Precisamos entender o que essa pessoa sabe. Isso pode ser a chave que precisamos para ajudar nossas crianças. Carlos respirou fundo, olhando em volta, como que ponderando o peso da situação. Certo, vamos tentar descobrir mais. Podemos falar com alguns pais, ver se alguém ouviu algo, mas precisamos ter cautela. Eles passaram horas conversando, a tensão aumentando à medida que a noite avançava. Cada projeção de cena parecia real, e Ana sabia que a luta deles não se limitava às frustrações enfrentadas até ali. Era um borrão de emoções, mas rebuliam dentro dela um desejo ardente de mudar a situação. Na manhã seguinte, Ana se juntou a outros pais na entrada do hospital. O clima estava diferente, uma mistura de esperança e mistério pairando no ar. Ana observou seus rostos familiares e notou algo novo na maneira como se olhavam. Estavam prontos para lutar, mas agora com um foco renovado. O segredo poderia ser uma forma de mudar tudo, talvez. Carlos se aproximou dela, segurando uma folha de papel com anotações. Falei com algumas pessoas, ninguém sabe de nada. Mas tem uma mulher no setor de enfermagem bem aventurada que pode ter escutado rumores. Ela trabalha no setor há anos. Podemos tentar abordá-la? Ana concordou, sentindo que cada passo mais próximo desse mistério poderia levá-los a respostas. Com um nó no estômago, ela se perguntou se estariam prontos para o que poderiam descobrir. Era uma questão de tempo até que levantassem a cortina que escondia a verdade detrás do hospital. Enquanto caminhavam, algo inusitado chamou sua atenção. Um grupo de enfermeiros conversava de maneira apressada, com a expressão tensa. O olhar deles desviou quando Ana e Carlos se aproximaram, como se escondessem algo. O respirar se tornou pesado, e Ana tomou a iniciativa. — Oi, vocês estão falando sobre algo do hospital? Perguntou, tentando manter a voz firme, apesar da inquietude. Um dos enfermeiros virou-se de forma abrupta, a expressão quase em pânico. — Ah, não é nada, só questões internas. Ana sentiu um frio na barriga. Essa resposta era um sinal claro de que havia algo mais ali. A atmosfera ficou carregada, uma tensão palpável, como se tudo estivesse prestes a explodir. Ela decidiu pressionar um pouco mais. — Por favor, estamos em uma situação delicada. Nossas crianças precisam de nós. Se souberem de algo, precisamos saber. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma sombra se aproximou. Era seu Paulo, o zelador, que sempre tinha um ar de sabedoria. Ele se adiantou, chamando a atenção de todos. — Eu ouvi o que vocês estavam dizendo. Precisamos conversar em particular. Ana trocou um olhar com Carlos, seus corações acelerados com a expectativa. O que seu Paulo saberia sobre os segredos do hospital? E sua vida, o que mudaria a partir dali? Era um passo em direção ao desconhecido, mas era impossível ignorar que eles estavam prestes a se deparar com a verdade que poderia mudar tudo. O que mais estava escondido sobre a superfície do hospital e o que seu Paulo tinha a dizer? Paulo olhou para Ana e Carlos, a seriedade em sua expressão criando uma aura de expectativa em torno deles. A forma como ele se impôs diante dos enfermeiros deixou claro que ele sabia mais do que estava disposto a contar.
É melhor encontrarmos um lugar mais reservado. Aqui não é seguro. A adrenalina subiu em Ana. Ela seguiu Paulo, com Carlos ao seu lado. Não havia como voltar atrás agora. As paredes do hospital pareciam se fechar ao seu redor, como se estivessem mergulhando em um labirinto de segredos e mentiras. O corredor estava vazio e o som do coração dela pulsava dentro do peito, acompanhando os passos apressados. Finalmente, chegaram a uma sala de descanso no fundo do hospital, onde poucos se aventuravam a ir. Paulo fechou a porta e respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar uma revelação poderosa. Vocês não estão sozinhos nisso. Muitas coisas estranhas estão acontecendo por aqui, mas é difícil falar sobre isso sem implicar outras pessoas. Ana se aproximou, sentindo que cada palavra contida naquele espaço poderia carregar um peso imenso. O que você sabe, Paulo? As mensagens falam sobre segredos, e há pessoas no hospital que estão claramente com medo. Eu vi coisas que não deveriam acontecer, mas estou preocupado com os riscos. Paulo hesitou, olhando nos olhos de Ana e Carlos. Tem uma equipe que trabalha em um projeto secreto. Isso não é divulgado para a maioria dos funcionários. As crianças são envolvidas, e eu ouvi que alguns dos métodos usados são questionáveis. O olhar de Carlos se endureceu. Questionáveis como? O que isso significa para nossas crianças? Eles estão testando um novo tratamento, e as crianças são colocadas em situações de risco. Não consigo dizer que é um plano intencional, mas as coisas estão prestes a explodir por aqui. E se você começou a fazer perguntas, outras pessoas também começarão a fazer. A voz de Paulo tremia um pouco, o peso de suas palavras pairando no ar. Ana sentiu um frio na barriga. E o que podemos fazer? Como conseguimos salvar nossas crianças se isso é uma prática dentro do hospital? Paulo parecia desesperado. Precisamos juntar mais informações, falar com outras enfermeiras. Alguém pode ter visto algo. Mas cuidado, a última coisa que preciso é que algo aconteça com vocês por causa das minhas informações. Carlos passou a mão pela nuca, seu cérebro acelerado em busca de soluções. Tem que haver uma maneira de expor isso. Se as crianças estão em perigo, não podemos ficar parados. Ana sentiu lágrimas se acumularem nos olhos, a preocupação a consumindo. Precisamos agir agora. Não podemos deixar que mais crianças sejam afetadas por isso. Paulo assentiu, determinado. Então vamos nos unir. Se você está disposta a correr riscos, faremos isso juntos. Eu vou ajudar. Eles planejaram uma abordagem cuidadosa, decidindo que precisavam encontrar a mulher enfermeira que tinha escutado rumores, mas a verdade era que a incerteza os cercava. Como poderiam levantar essa cortina de opressão sem colocar suas próprias vidas em risco? Cada passo que dariam poderia ser uma armadilha preparada por aqueles que queriam manter as práticas obscuras em segredo. Ana olhou para Carlos, o coração pesado de emoções conflitantes. E se conseguirmos, Carlos? E se tudo o que fizermos for em vão? Precisamos acreditar que vale a pena, ele respondeu, firme. Se não fizermos nada, nada vai mudar. Ao deixar a sala de descanso, o peso da responsabilidade e da possibilidade do desconhecido os seguiu. Eles estavam prestes a lançar a semente de uma mudança, mas o que mais poderia estar em jogo? Enquanto caminharam de volta ao corredor do hospital, Ana não pôde deixar de pensar. Que verdades estavam realmente escondidas sob a superfície? E a pergunta mais aterrorizante: quem mais, além de Paulo, poderia ser confiável nessa busca? Ana e Carlos saíram da sala de descanso com o coração acelerado. O corredor do hospital parecia mais sombrio agora. As luzes pálidas emitiam um brilho fraco, como se também estivessem cientes do peso que eles carregavam. Com cada passo, a determinação e o medo se misturavam dentro deles, criando uma tempestade de emoções. Precisamos encontrar essa enfermeira, disse Carlos, quebrando o silêncio tenso. Se ela souber de algo, pode ser a chave para tudo isso. Ana assentiu, a mente em rotação. Quem seria essa enfermeira? Como encontrá-la? Ela lembrava de algumas conversas, ouvira nomes sussurrados nas reuniões, e, se não se enganasse, alguém havia mencionado uma mulher com uma postura firme e olhos expressivos. Vamos até a ala pediátrica, sugeriu ela. Muita gente acha que os segredos estão nas salas de operações, mas eu acho que a verdade pode estar bem ali, no cuidado com as crianças. Carlos concordou, e juntos seguiram em direção à ala. O caminho parecia infinito, e o ambiente carregava um misto de fragilidade e esperança. Cada criança encontrada pelo caminho trazia uma realidade cruel,
mas também um lembrete da luta que eles estavam prestes a travar. Quando chegaram, Ana avistou uma enfermeira sentada na sala de descanso, com uma expressão pensativa. Seria ela? Oi, disse Ana, se aproximando cautelosamente. Você é a enfermeira Renata? A mulher virou-se, seu olhar curioso e cauteloso. Sim, sou eu. O que desejam? Renata parecia um pouco desconfiada, mas havia algo nela que transmitia uma sensação de segurança. Estamos aqui porque precisamos saber mais sobre o que está acontecendo aqui, disse Carlos, tentando aparentar segurança. Ouvi rumores sobre crianças e, bem, algumas práticas estranhas no hospital. Renata arqueou uma sobrancelha e a tensão cresceu. Não sei do que estão falando. O hospital é cercado de protocolos e normas rígidas. Cada um aqui faz o seu trabalho. Ana sentiu a ansiedade subir. Nós ouvimos que o projeto em que vocês estão trabalhando pode até estar colocando as crianças em risco. Você não pode me dizer que nunca percebeu nada estranho? Renata hesitou, olhando ao redor como se verificasse a presença de outros. Quando finalmente olhou para Ana e Carlos, seu olhar revelava um traço de medo. É complicado. O que acontece aqui não é simples de explicar. Há pessoas que não aceitam a verdade, e alguns detalhes podem ser perigosos. A gente não tem muito tempo, entreveio Carlos, a voz elevada por causa da urgência. O que você sabe, Renata? As crianças estão em perigo. A enfermeira suspirou, finalmente abriu a guarda. Olha, tem uma equipe que parece muito dedicada aos seus objetivos, mas a linha entre inovação e imprudência está se tornando difícil de distinguir. Vi algo de não gostei. Crianças estão sendo testadas com tratamentos que nunca foram plenamente aprovados. O coração de Ana parou por um momento. E você disse algo? Avisou alguém? Renata balançou a cabeça, a preocupação formando rugas em sua testa. Não, ninguém em quem eu confio. Pode não parecer, mas a pressão dos superiores é intensa, e os que se opõem, bem, eles simplesmente desaparecem de forma discreta. Carlos e Ana se entreolharam, o peso daquela revelação os atingindo como uma onda. Sentiam que estavam à beira de algo muito grande, mas a cada passo que davam, os riscos se tornavam mais claros. Precisamos de provas, disse Ana, a angústia agora acompanhada de uma esperança renovada. O que mais você pode lembrar? Alguma documentação, um nome, qualquer coisa? Uma sombra cruzou o rosto de Renata. Talvez eu tenha um nome, mas não posso garantir que seja seguro. Pode custar muito querer saber sobre isso. O que está em jogo aqui é maior do que nós, Carlos afirmou, firmemente. Se as crianças estão em risco, temos que fazer alguma coisa. Renata hesitou um segundo, olhando para os dois com a dúvida estampada em seu olhar, até que finalmente disse: Eu vou arriscar, mas precisamos conversar em um lugar mais seguro. Venham comigo. Ana sentiu o coração disparar novamente, mas agora era pela possibilidade de finalmente descobrir a verdade. Seria aquele o passo decisivo que eles tanto esperavam? Ou uma armadilha que os levaria a um destino sombrio e desconhecido? Com uma mistura de temor e esperança, Ana seguiu Renata. O que mais ela estaria prestes a descobrir? Ana e Carlos seguiram Renata pelos corredores silenciosos do hospital, cada passo ecoando como um tambor na mente deles. Eles trocavam olhares inquietos, ansiosos por saber o que estava por vir. Renata os guiou por uma porta de emergência que levava a um pequeno refeitório que eles mal haviam notado antes. O ambiente ali era muito diferente do resto do hospital. Havia uma mesa grande no centro, cercada por cadeiras desalinhadas, e uma máquina de café que rangia como se estivesse cansada de trabalhar. Podem se sentar, disse Renata, ainda com um ar cauteloso. Aqui podemos falar mais abertamente, mas ainda assim precisamos ser rápidos. Ana e Carlos se sentaram e a enfermeira começou a olhar pelas janelas, como se esperasse que alguém pudesse aparecer ali a qualquer momento. O coração de Ana batia forte, enquanto ela tentava juntar as peças do quebra-cabeça que estavam diante deles. Então, que nome é esse que você tem? Carlos perguntou, quebrando o silêncio. Ele se chama Dr. Almeida, Renata disse, baixando a voz. Ele é um dos responsáveis pelos novos tratamentos, mas as pessoas têm medo de confrontá-lo. A forma como ele trabalha é quase como se ele estivesse jogando com a vida das crianças. Ana prendeu a respiração, sentindo o peso daquelas palavras. O que ele faz? Um dia, por acaso, eu vi ele e a equipe dele discutindo resultados de testes. Algumas crianças mostraram reações terríveis, mas em vez de parar, ele insistiu que as notificações de reações adversas eram apenas superstição
E continuar com os testes era uma questão de ganhos financeiros, não de saúde. Carlos não conseguiu conter a fúria que crescia dentro dele. Isso é inaceitável. E você não fez nada. Perdi amigos que tentaram falar. Renata respondeu, com a voz embargada. Eles foram demitidos ou simplesmente desapareceram. Ninguém pergunta o que aconteceu com eles. E eu tenho medo. Ana sentiu o estômago embrulhar. Era uma teia intricada de corrupção e medo. E agora, eles estavam profundamente envolvidos. Mas você ainda tem algo, alguma prova que confirme o que você está dizendo? Renata ficou em silêncio, por um momento, olhando para os próprios pés. Então, com uma determinação repentina, ela ergueu a cabeça. Tem um arquivo que eu copiei, algo que eu escondi. É arriscado, mas eu posso te mostrar. Tem informações sobre os tratamentos em teste e os nomes das crianças envolvidas. Carlos se inclinou para a frente, os olhos arregalados de expectativa. Isso é perfeito. Precisamos de provas concretas, Renata. Precisamos de alguém dentro que possa confirmar tudo isso. Neste momento, um ruído forte cortou o ar silencioso do refeitório. A porta se abriu com um estrondo e um homem alto e robusto, vestido em um uniforme de zelador, apareceu. Seu olhar grave e atento varreu a sala e por um segundo Ana se pôs em alerta. Vocês três, o que estão fazendo aqui? O homem perguntou, a voz profunda como o eco em um corredor vazio. A tensão disparou instantaneamente e Ana sentiu sua respiração acelerar ao ver o olhar penetrante do zelador. Aquela coincidência lhe parecia mais do que estranha. Ele se parecia com um personagem de um mistério, como se estivesse em todos os lugares e ao mesmo tempo não estivesse ali. Renata rapidamente encarou o grupo. Nós estamos organizando alguns documentos, ela tentou responder, mas a insegurança em sua voz era palpável. O zelador cresceu ainda mais alto, quase parecendo se impor. Documentos? Espero que não estejam fazendo nada que possa causar problemas. Ana sentiu um frio na espinha. As palavras do homem soaram como uma advertência disfarçada. O que ele realmente queria dizer? Vamos sair daqui, Carlos sussurrou, já se levantando. Precisamos ir para um lugar seguro. Ana olhou para Renata, que parecia perdida em pensamentos, e em seguida para o zelador, que ainda a observava com uma intensidade inquietante. Mas precisamos da prova, Ana quase gritou, sem pensar. Os problemas só vão aumentar se ficarmos, Renata falou, virando a ouvi-la. Ele pode ser uma ameaça, ou talvez alguém que pode nos ajudar. Temos que descobrir isso. E enquanto o grupo quase se movia como um só, ainda assim a dúvida paralisava Ana. Quem seria aquele homem exatamente? E que papel ele teria no misterioso jogo que se desenrolava em suas vidas? Agora, a única certeza que tinham era que os segredos estavam mais perto do que nunca, e o relógio não estava a seu favor. Enquanto Carlos puxava Renata para fora do refeitório, Ana ficou por um momento, paralisada, observando o zelador. O olhar dele era intenso, quase investigativo, e parecia medir cada movimento dela. O peso daquelas palavras ecoava em sua mente. Espero que não estejam fazendo nada que possa causar problemas. O que ele realmente sabia? Vamos, Ana. A voz de Carlos a trouxe de volta à realidade. Ela se virou rapidamente, juntando os pensamentos dispersos, e seguiu os amigos pelo corredor. O trio se moveu apressadamente, mas a tensão era palpável. Os corredores do hospital, antes apenas um labirinto de salas e pacientes, agora pareciam esconder segredos obscuros. Ana sentia como se os olhos do zelador estivessem atrás deles, observando cada passo. Era um sentimento opressivo que gravava uma dúvida indesejada em seu coração. Quem realmente estava ali para ajudar? Renata levou-os até uma sala de armazenamento, onde caixas e pilhas de papéis estavam empilhadas, como uma fortaleza de informações esquecidas. Aqui, ela disse, sua voz agora um sussurro. Eu escondi o arquivo atrás daquela caixa. Carlos se apressou em direção às caixas, enquanto Ana tentava controlar a ansiedade que quase a sufocava. Renata, essa informação que você tem, você confia em nós? E se o zelador era um aviso para ficarmos longe disso? A enfermeira balançou a cabeça, olhos determinados. Eu confio. Se não cuidarmos disso, as crianças vão continuar sendo manipuladas como peças de um jogo. Eu não posso ser cúmplice desse descaso.
Carlos finalmente puxou uma pasta de uma das caixas e seu olhar se iluminou com uma mistura de esperança e desespero. Aqui está. Deixe-me ver. Ele abriu a pasta e, conforme as páginas se desdobravam, Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Nomes, datas, resultados de testes, tudo ali exposto como um diário sombrio. Precisamos de um plano, Carlos disse, o olhar fixo nas páginas. Ana observou cada palavra, cada linha escrita. Se isso chegar aos meios de comunicação, pode expor tudo, ela pensou em voz alta. Mas e se eles não nos acreditarem? E se o Dr. Almeida tiver aliados? E se essa informação for soterrada outra vez? Renata, com um olhar de determinação, interrompeu. É um risco que temos que correr. Estar aqui, reunidos, isso já é um grande passo. Vamos fazer isso pela verdade, pela saúde das crianças. O coração de Ana se acelerava, mas uma chama de coragem começou a brilhar dentro dela. Para cada criança presa nessa teia de mentiras, havia um motivo para lutar. Temos que encontrar alguém do lado de fora, alguém com acesso aos meios de comunicação, sugeriu Carlos, ainda com os olhos fixos no arquivo. Se eles não disseram a verdade, não podem nos parar se o mundo souber o que está realmente acontecendo. Naquele momento, a porta se abriu e o zelador entrou novamente, como uma sombra seguindo-os. O coração de Ana disparou e ela sentiu o frio na espinha retornar. Já disse que vocês não podem ficar aqui, ele afirmou com uma expressão séria e autoritária, impossibilitando qualquer fuga. Tem algo aí que não deveria estar, e passo garantir que serei o último a deixar vocês saírem com isso. A adrenalina disparou, e rumores de pânico começaram a formar um turbilhão em seu estômago. Renata respirou fundo, e em um gesto de coragem inesperada, se pôs à frente do grupo. Você não pode nos parar, e essa informação precisa ver a luz do dia. As vidas das crianças estão em jogo. Ana e Carlos sentiram a tensão no ar, enquanto o zelador se aproximava, os olhos cintivados com uma mistura de raiva e algo mais. Mas antes que a situação ficasse ainda mais crítica, o homem parou quase em cima deles e uma porta nos fundos da sala inesperadamente se abriu. De lá, uma voz conhecida ecoou. O que está acontecendo aqui? E ao virar a cabeça, Ana viu a figura familiar que havia tentado proteger. Era o doutor Almeida. Agora tudo poderia mudar. A tensão na sala de armazenamento era tão densa que se podia cortar com uma faca. Ana sentiu seu coração disparar, as palavras do Dr. Almeida ressoando em sua mente como um alerta. O que você está fazendo aqui? Ele indagou, a fúria contida em seu tom. O olhar dela trocava entre o rosto dele e o zelador, que parecia igualmente surpreso, mas decidido. A coragem de Renata se manteve firme. Nós precisamos falar sobre os tratamentos que estão sendo feitos com as crianças, as consequências disso. Elas estão em risco. A fervorosa determinação dela era um farol em meio à escuridão daquele momento. O Dr. Almeida sorriu de maneira sinistra. Vocês estão errados em achar que tem qualquer poder aqui. As crianças são parte de um progresso que vocês não entendem. E tudo o que vocês estão fazendo, bem, é puro desperdício de tempo. Carlos avançou um passo, a adrenalina misturando-se à frustração. O que está em jogo aqui são vidas humanas. Precisamos sair e expor isso. Você não pode continuar com esses testes sem supervisão. Mas o que o médico disse a seguir foi um golpe. Se você não se calar, pode ser você quem terá problemas. Acusar sem provas é um jogo perigoso, e há sempre uma forma de silenciar vozes que incomodam. Ana sentiu um frio na espinha, mas a presença de Renata proporcionava apoio. Nós temos provas e vamos levar isso à imprensa. As crianças merecem um futuro saudável e nós não vamos parar. Isso parecia irritar mais o Dr. Almeida. Uma simples enfermeira e 2 pais despreparados saindo por aí com informações erradas. Pensem bem, estão apenas arrumando mais problemas para vocês e suas crianças. A arrogância dele era palpável e Ana percebeu que ele estava confiando em seu poder. Carlos quase rosnou, mas Renata o segurou antes que ele pudesse dizer algo que o comprometesse. Era preciso pensar com clareza. Ana viu na expressão do médico que ele sabia das vulnerabilidades de seu plano, e isso fortaleceu ainda mais sua determinação. Sem perceber como, a sala se encheu de pessoas. Estavam ali pais, crianças e funcionários do hospital, atraídos pelo tumulto. O zelador, que tinha observado tudo em silêncio, finalmente falou. Esse lugar é mais do que um hospital. É um órgão vital.
As crianças precisam de um futuro, não de um experimento. Ana e Carlos não podiam acreditar na solidariedade que crescia ao redor. Um grupo de enfermeiros começou a se manifestar, apoiando as palavras de Renata e do zelador. Cada um deles tinha uma história para contar e estavam cansados do manto de silêncio que cobria as práticas do hospital. O Dr. Almeida, percebendo a mudança de rumo, ficou tensionado e começou a recuar. Isso não está acabado. Isso vai ter consequências. Ele virou-se e saiu, deixando a inquietante sensação de que a batalha estava longe de ser encerrada. Rápido, precisamos sair daqui e levar essa informação imediatamente para a imprensa, Carlos comandou, agora já com o arquivo seguro em suas mãos. Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias enquanto os pais começaram a se mobilizar, armados com cartazes e a força da emoção coletiva. Com os olhos brilhando e corações entrelaçados, a unidade se tornava uma força irresistível. Ao chegar na saída, foram recebidos com uma multidão de apoiadores que se uniram aos protestos. As palavras de ordem ecoaram como um hino: as crianças não são cobaias e não há indiferença. A energia era contagiante, movendo-se como uma onda de esperança que percorria os corredores do hospital. Naquele momento, Ana sentiu que estavam se aproximando de uma mudança real. Cada passo que davam em direção à saída era como desatar os nós invisíveis que prendiam tantas vozes à escuridão. Finalmente, ao cruzar a porta principal, o sol os atingiu e uma nova luz parecia iluminar não apenas o hospital, mas tudo à sua volta. A corrida até a imprensa fora frenética, mas carregada de confiança. Eles precisavam contar a verdade. Já eram muitos os que falavam, e a história seria contada. Um novo capítulo estava por vir. E Ana, Carlos e Renata sabiam que, se unissem as forças e mantivessem a fé na transformação, não havia barreira que não poderiam romper. Isso é só o começo. Não vamos desistir. As crianças precisam de nós, Ana reafirmou, e o grupo se uniu em um clamor, sabendo que a luta estava apenas começando. Com cada um disposto a fazer o que fosse necessário para proteger os inocentes, a chama da mudança nunca havia brilhado com tanta força como agora. Esse era o momento em que a verdade começava a ser revelada, e cada um poderia finalmente levantar a voz e cantar sua canção de luta. Ana sorriu ao perceber que a esperança era uma força irresistível e que juntos poderiam conquistar qualquer barreira que estivesse entre eles e um futuro melhor. Agora, a transformação não era apenas uma possibilidade, mas uma certeza pulsante a cada novo dia. E com ela, a voz da liberdade se ergueria, reverberando em cada canto do hospital e além dele. Uma sinfonia de coragens unidas em busca de um sonho. E você, está pronto para ser parte dessa mudança? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas recebam essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A sua participação pode fazer toda a diferença.